Oi, gente, voltamos. Depois de um longo período de férias, estamos aqui de novo, eu e Sabine, para mais uma temporada do Infinitas Letras, porque a gente gostou muito e resolvemos voltar, né, Sabes? Exatamente. E é isso. Vamos começar então. Se você chegou aqui agora, não conhece nada, está vendo pela primeira vez, vamos explicar desde o começo por que Infinitas Letras, o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, né? Então vamos começar bem do começo mesmo que seja uma segunda temporada. Então, Sabine, o que estamos fazendo aqui? O que é Infinitas Letras? Bom, boa pergunta. Na verdade, esse aqui, gente, é um canal que a gente decidiu montar, porque eu e Cláudia, né, a gente tem uma amizade e uma troca em relação à escrita que não começou ontem, nem anteontem, nem antes anteontem. Então, a gente já troca áudios pelo WhatsApp sobre esse assunto, tem um tempo. A gente gosta de aprofundar certos temas e a gente gosta de que esses aprofundamentos sobre o processo de escrita enfim, e sobre como a criatividade funciona, e sobre conexões entre criatividade, temas, personagens que a gente vê, narrativas que a gente vê por aí. A gente gosta que essas trocas todas aconteçam em conversas, né? Aconteçam em conversas um pouco mais alongadas em tempo. E um belo dia a gente pensou, bom, por que não ter essas conversas, gravar essas conversas e compartilhar essas conversas com outras pessoas? Então, quando vocês decidem vir ao Infinitas Letras, assistir aos programas de Infinitas Letras, basicamente o que vocês estão fazendo bom, vou ver duas amigas, duas colegas escritoras conversando sobre temas que estão sempre relacionados à escrita, direta ou indiretamente. Assim, tende a ser bem diretamente. Assim, a nossa ideia é que essas conversas, que já são muito divertidas para a gente, possam se ampliar em conversas fora daqui, não só nos comentários, né? Porque seria muito legal se vocês quisessem interagir com a gente em relação ao que a gente está falando aqui, mas também sugerindo outras formas, né, de interação que a gente possa ter em outras redes sociais, em outros formatos, que elas possam abrir caminho até para produções de vocês, produções compartilhadas e tal. Enfim, é um canal sobre temas de escrita e a gente sempre usa algum tipo de sistema, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, para embasar ou para ancorar a nossa conversa, para também não ficar só uma coisa solta do que a gente está escrevendo naquele momento, ou que a gente está tentando desenvolver naquele momento. Então, tem uma certa lógica cada temporada. A gente acabou deixando aqui uma temporada, né, que foi a temporada Sete Dragões da Escrita, e aí eu acho que bom, agora a gente vai começar uma nova temporada, mas acho que antes de começar a temporada, eu preciso perguntar para você, Cláudia, o que foi essa última temporada dos Sete Dragões da Escrita? Como é que você descreveria isso? São vários programas, mas de que se tratou? Os Sete Dragões da Escrita, vamos lá. Esse primeiro episódio, gente, a gente está fazendo um recap mesmo, tá? Estamos fazendo uma síntese do que foi e vamos falar do que será. Então, é uma grande introdução, tá? E brincando de entrevista E também. brincando de entrevista. Porque assim, eu falei que a gente não é influencer, a gente é fluencer. Ai, a piada é ruim, mas eu falei que era ruim, eu falei que eu ia fazer. Pronto, agora já fiz, não preciso mais ficar pensando nela. Porque a ideia não é mesmo fazer um canal para ensinar ninguém a escrever, ou para falar dicas de escrita. Isso já tem muita gente boa fazendo isso. E a gente realmente quer compartilhar mesmo aqui as nossas reflexões. A gente reflete muito, a gente pensa muito, além de escrever muito. E nós somos dadas aí ao mundo simbólico também, eu e a Sabine, né? Nós mergulhamos com tudo nisso, nas nossas vidas. Então, a gente achou por bem que essas conversas sobre escrita, ao invés de falar, vamos falar sobre personagem de forma genérica, ou vamos falar sobre estrutura, a gente sempre tem como provocação um conjunto de estruturas míticas, né? Ou uma sequência, uma jornada. Então, a primeira foram 7 dragões, então o número é o 7, né? Já é óbvio, então baseada nos 7 dias da semana, em 7 planetas, 7 astros, né? Nem todos são planetas, mas que se baseia também na astrologia esotérica. Nós não somos astrólogas, então a gente só emprestou as formas arquetípicas para falar de escrita, então o que a gente sabe falar bem é escrita, mas nós nos baseamos aí
nos símbolos dos dias da semana, que em algumas línguas, em alguns idiomas, é o nome do dia mesmo, né? Então, por exemplo, segunda, Lua, terça, Marte, quarta, Mercúrio, quinta, Júpiter, sexta, Vênus, sábado, Saturno, domingo, Sol. Então, nós falamos dos aspectos luminosos e desafiadores, para usar uma palavra do momento, né? Ninguém fala mais sombrio, tétrica, tudo desafiador. A gente está no momento que tudo é desafiador. Então, a gente falou dos aspectos dos desafiadores de todos esses. Na realidade, sempre bom dizer, né? Não é dos planetas, porque os planetas são só planetas. É sempre a gente está falando do ser humano, a dualidade está em nós. Então, quando a gente fala dos aspectos de qualquer coisa, a gente está humanizando, a gente está chamando para a experiência humana. E tentando entender quem somos nós no meio desse balaio todo também, né? Então, como todo esse balaio é o que a gente usa para escrever, se não fosse essa confusão toda que a gente se mete quando a gente está aqui nesse mundo, não teria temas para escrever, né? A escrita é isso, é um jeito de tentar criar uma experiência aí, né, para lidar com essas questões todas. A gente fala dessas questões também em relação ao processo de escrita, né? Então, somos dramáticas não só escrevendo, mas também na mesa de escritor. São processos que quando, né, por que às vezes eu não consigo escrever, o que que me trava, o que que me ajuda a fluir, em que momento eu tô, é o momento de trocar, é o momento de mostrar para alguém, é o momento de sonhar o livro ainda, sonhar o texto, sonhar a peça, em que momento do rolê que eu tô, né? E como que eu faço para aproveitar essas forças que o universo traz para conseguir fazer meu projeto decolar, meu projeto literário, né? Então, a primeira temporada inteira fala disso, não vou fazer assim, uma síntese, né? Vai lá, assiste, são, sei lá, 15 episódios, né? Bastante coisa, a gente fala pra caramba. Sim. Então, tem muito conteúdo lá. Se você está chegando agora, corre lá, dá uma olhadinha, dá uma maratonadinha, porque é gostoso, vale a pena. E como a gente disse, né? A gente está aqui para bater papo. Então, muita coisa que a gente, se você vê, a gente está falando aqui com você agora, mas a gente fica conversando entre a gente. Nossa, sério, você pensou nisso? A gente não está fingindo, né? A gente traz aqui, a gente não faz um roteiro, a gente traz uma carta, um arquétipo, uma imagem provocadora, e a partir dessa imagem a gente desenvolve a nossa conversa aqui, como a gente faria mesmo normalmente, né? Então, tem um frescor que a gente quer que seja assim, a gente não fica ensaiando nada, e a ideia é que tenha essa espontaneidade mesmo. Então, a primeira temporada foi os Sete Dragões, e agora para a segunda temporada a gente vai ter como disparador das nossas conversas. Acho que está falhando um pouquinho aqui a internet, eu espero que... Está me ouvindo? Tudo bem aí? Agora tô. Tá. A gente vai ter como disparador nessa temporada um oráculo, um sistema oracular criado pela Sabine. Então, é claro que eu vou pedir para ela falar do sistema, porque o outro não fui eu que criei, eu só trouxe para os dragões, trouxe para a escrita, isso já existia. Mas esse foi criado mesmo pela Sabine, e a gente vai embarcar nessas 1000 cores aí que ela criou, e nesses desenhos, para fazer essa nossa segunda temporada. Então, ela vai falar um pouquinho de como foi que ela fez o download desse sistema todo aí, que é bastante coisa. Não sei quantos episódios a temporada vai ter, porque é muita coisa, mas é isso aí. Vai ter bastante assunto. Sabine? Olha, primeiro a gente está fazendo as poses aqui, eu e meu sistema. Esse sistema aqui se chama fluxo atemporal. É um oráculo, né? Depois eu quero te pedir também, Cláudia, para falar um pouco sobre por que que a gente usa esses sistemas, né? Assim, tipo, porque isso também fala um pouco sobre a nossa visão de escrita, né? Você já falou um pouquinho, mas acho que dá para a gente falar um pouco mais. Enfim, para apresentar o que vai ser essa temporada, esse oráculo se chama fluxo atemporal e ele, como vocês estão vendo, é um oráculo que é dividido em cores, né? Cada uma dessas cores é um naipe diferente. Então, a gente começa, embora não exista exatamente uma ordem aqui prevista pelas cartas, porque se vocês olharem para cada carta, elas não têm número, né? Elas só têm a indicação do naipe na parte de trás. A gente, embora não exista ordem para o seguir dos naipes, existe uma sugestão de ordem que eu fiz aqui para a gente seguir. Então, a ideia é que cada programa fale de uma carta. E para contar um pouco como é que esse oráculo entrou na minha vida, eu estava um belo dia de tarde, dançando,
refletindo, tinha um tempo vago, e aí me veio uma ideia. Eu já sabia um pouco naquela semana, ou de repente na semana anterior, que eu precisava criar alguma coisa mais manual, precisava fazer alguma coisa com as mãos. E tal, eu não tinha muito claro, mas que talvez envolvesse desenho. Eu escrevo muito prosa, às vezes poesia, e estava numa rotina em que eu passava 4, 5, 6 horas escrevendo, né, no computador, raramente no caderno. E já tinha me vendo alguma coisa que eu precisava explorar outros formatos de escrita, porque isso aqui para mim também é uma escrita, né? Embora eu esteja usando uma multimodalidade aqui, né? Tem desenho e o que está escrito assim em termos alfabéticos é uma frase só em cada carta, digamos. Mas eu já estava com alguma coisa, estava me preparando para, olha, vai chegar um dia em que você vai produzir uma coisa que não necessariamente é essa escrita, ou essa narrativa que você está acostumado a produzir em prosa ou em poesia, mas no computador, ou no máximo na folha do caderno. E aí, um belo dia, uma tarde, eu senti um chamado muito grande para ir. Eu moro numa ilha, não tem muitas lojas, muitas papelarias disponíveis, mas senti um chamado para ir à papelaria, na verdade, loja de todas as coisas que tem aqui na ilha, e ver o que tinha de papel. E aí eu encontrei um desses, eu acho que é Philippine Color Card, que chama, né? Era a única coisa disponível com papéis coloridos. E aí, ao mesmo tempo, eu disse, olha, eu ouvi, né? Enfim, veio uma coisa de, olha, essas são as cores que você vai usar. E eram as cores que estavam disponíveis lá. Era o único tipo de papel colorido, não tinha nem cartolina que tinha disponível para comprar. E aí eu não sabia o que eu ia fazer com esses papéis, eu só sabia que eles iam ser a minha entrada para fugir do tipo de escrita que eu estava fazendo antes. Enfim, o que aconteceu nessa tarde foi que eu sentei com os papéis e aí eu comecei meio que quase automaticamente, gente, muito difícil explicar essa coisa do download, como a Cláudia falou. Mas eu comecei a dobrar em quatro a folha, por isso ficou desse tamanho. É uma folha dobrada em quatro, eu botei uma cola aqui no meio, né? A princípio, eu achei que não teria cola, a princípio, eu achei que de repente eu ia colocar uma explicação da própria carta aqui dentro, mas depois eu vi que ia ser muito difícil manusear a carta se ela ficasse aberta. Então eu comecei a realmente colar as cartas, enfim. Dobrei, e esses desenhos que vocês estão vendo aqui, essa aqui é a carta que meio que a gente definiu que vai ser a primeira aqui, que a gente vai falar semana que vem. Esses desenhos eles começaram a brotar e eu não sabia o que eles eram quando eles começavam a brotar. Enfim, também difícil de explicar, mas digamos, eu começava a fazer isso aqui, começava a fazer essa linha aqui, começava e não sabia que era um cacto, como o nome está aqui ao contrário na câmera, não sei se vocês estão vendo. Mas isso aqui é um cacto. Eu não sabia que era um cacto quando eu começava a desenhar, não sabia que isso aqui ia ser uma representação do sol quando eu começava a desenhar. E de repente o desenho fazia sentido. E aí, quando o desenho fazia sentido, vinha um nome, vinha uma frase. Isso aconteceu 25 vezes. Então, são 5 cartas para cada um dos naipes. Os naipes vieram depois dos desenhos, né? Eu fui desenhando cada uma das 5 cartas, fui dobrando e não tinha nada atrás. De repente, o que aconteceu foi que, não me lembro, não tinha também uma ordem assim de cor, mas numa das partes de trás da carta, vou mostrar um outro diferente para vocês, que é esse aqui, que é o círculo, né? Numa das partes de trás da carta, eu olhei e falei, não sei, eu acho que eu tenho que desenhar aqui também. Mas não sabia se eu tinha que desenhar a mesma coisa em todas as cartas rosas, se era um naipe, se era uma ideia de naipe ou não. E eu só desenhei. Quando eu desenhei, eu sentia que as outras cartas rosa pediam a mesma coisa, mas não tinha nome ainda. Então, foi toda uma prática muito sentida e eu nunca tinha feito isso na vida antes. Eu nunca tinha. Já tinha ouvido de pessoas que tinham feito os próprios oráculos, mas o interessante é que é um oráculo que fala muito comigo. Eu sou taróloga e também trabalho com outros oráculos, então isso com certeza facilitou, mas
é um oráculo que fala muito comigo, porque como eu vi as imagens surgirem, eu meio que sei por que que cada um dos detalhes do desenho está aqui. Depois que ele faz sentido, eu sei por que cada um dos desenhos está aqui, né? E já usei esse oráculo para trabalhar com artistas, né? Já que o tema do Infinitas Letras é falar de escrita, já usei esse oráculo para trabalhar com artistas, inclusive com a própria pessoa que vos fala, porque às vezes quando o negócio está muito encalacrado, eu vou lá e recorro a ele. É sempre muito bacana recorrer a um sistema seu mesmo para desencalacrar algum processo criativo, para desencalacrar uma narrativa, para entender uma personagem. Mas o processo de configuração desse oráculo foi mais ou menos esse. Depois eu posso falar um pouco mais sobre a parte do significado, né? Feito todo esse processo, qual é o significado que ficou de cada um dos naipes e mais ou menos a trajetória, né? Que cada um dos naipes traz, porque cada um desses naipes tem um significado. Mas antes eu queria perguntar para você, Cláudia, por que que você já falou assim, que a gente escreve para dar conta de questões que estão aí da vida, né? Então, assim, o movimento dos planetas, como foi na última temporada, as questões de processo, às vezes é um processo abundante, às vezes é uma coisa de limar, não sei o quê, como a gente falou na outra temporada também. E no caso desse sistema que está entrando agora para essa temporada, questões que com as quais a gente quer lidar de como é que eu me vejo nesse mundo, como é que eu encaro outras pessoas, como é que eu entendo a configuração das minhas próprias narrativas, falando de escrita, né? Então, assim, tudo bem, beleza, tá? A gente não vai falar de, sei lá, gramática, estilo. Se falar, vai ser indiretamente, mas a pergunta que eu queria fazer é por que que aqui no Infinitas Letras, para todo mundo saber, a gente sempre tem um sistema como Sete Dragões ou esse oráculo como pretexto, desculpa para falar de escrita? Por que que a gente não usa uma coisa mais canônica? Vamos lá. Eu acho que eu e a Sabine temos uma coisa em comum, aliás, temos várias, né? Mas uma coisa que a gente tem em comum é essa paixão e esse acesso ao universo simbólico, né? Para usar uma linguagem mais, assim, comum, né? Nossa escrita é também muito ancorada no espiritual, no processo espiritual, mas eu não vou entrar nisso porque a palavra espiritual para cada um leva para um determinado caminho, tá? Então, quando eu falo espiritual, não é religioso em si, mas é essa conexão mesmo, né? A gente escreve em estado de conexão. Eu até nem sabia que a Sabine fazia isso, eu só desconfiava e a gente foi aprofundando as conversas e para a gente, para mim, vou falar por mim agora, né? A escrita, ela sempre foi isso, mas quando eu entrei para a faculdade, né? Entrei para a USP, imagina, você fala de espiritualidade na USP, é um negócio meio incompatível, né? Então, tinha uma questão ali muito do racional e eu comecei a achar que quem criava era o meu cérebro, né? Assim, eu crio com o cérebro. Isso foi um problema por muito tempo, porque quando eu queria criar, eu ficava fritando um ovo na cabeça, ficava fervendo o cérebro, tentando raciocinar uma ideia, né? E o raciocinar uma ideia é um negócio que não tem muito cabimento, né? O raciocínio serve para outra coisa, não para isso. Não estou aqui desprezando o cérebro, pelo contrário, mas cada coisa tem o seu espaço, cada coisa tem o seu lugar, né? E o lugar dele definitivamente não é ter ideias, histórias, né? E downloads. Então, o que eu vou falar aqui é uma super síntese de um processo muito longo, né? Que foi o momento em que eu realmente comecei a validar isso, não só como um processo de escrita, mas como um processo válido mesmo, né? Então, os primeiros textos autorais que eu escrevi, eu parti de imagens. Eu acho que ele deve ter comentado alguma coisa disso na primeira temporada. Mas a primeira peça de teatro que eu escrevi, que foi a primeira coisa autoral mesmo, né? Que não estava escrevendo junto com alguém, um processo colaborativo, que eram personagens que saíam de dentro de mim, saiu de um coração no balde de gelo. E eu estava num workshop no meio, se eu já contei isso, vocês me desculpem, tá? Porque eu tenho uma certa dificuldade das histórias que eu conto. Mas, assim, eu estava no workshop com uns ingleses do Royal Court, que são pessoas super, né,
tudo tem sistema na escrita, é muito bom, porque eles são bons de estrutura, mas para mim, assim, eu me senti uma coisa assim, um ser extraterrestre, falando que eu tinha uma imagem, coração no balde de gelo, e minha peça ia partir disso, e eu não tinha mais nenhuma resposta. E aí eu fui fazendo perguntas para essa imagem, né? E aí na época, eu achei que meu cérebro conseguiu funcionar, e aí eu consegui criar a peça, que no fim eu gostei bastante. Mas começou com essa imagem. E depois eu fui entendendo, né? Como que era o meu processo, fui validando esse processo. Aí eu estou falando de processo de escrita, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu estou no meio de um projeto por encomenda, não é um projeto pessoal, porque eu escrevo por encomenda também, é um dos meus trabalhos. Além de ser consultora, escritora, eu também faço livros. Então, isso daqui eu livro para uma cliente, a história da vida dela. Eu começo agora fazendo essas coisas aqui, né? Não pensem assim, não olhem para isso com qualidade plástica, tá, gente? Isso daqui é tosco do ponto de vista do desenho. Mas eu começo o processo assim, ó. Isso daqui é a linha da vida dela, isso daqui são os temas. E quando eu consigo fazer isso aqui, eu tenho meu livro inteiro aqui. Né? Eu consigo visualizar o livro, eu vejo as imagens. Então, isso aqui não precisa fazer sentido para você, mas faz sentido para mim. Né? Esse aqui é o processo todo dela. E aí eu comecei a perceber que o sistema simbólico, para mim, ele é um ponto de partida muito importante, porque aí eu tenho abertura para uma escuta maior. Né? E aí eu não vou entrar no que se escuta, quem que se escuta, eu tenho aqui as minhas teorias, né? Mas o que acontece é que funciona. A gente abre campo para um manancial criativo muito maior. Né? E aí eu comecei a perceber isso, eu já percebia com a minha escrita. Que aí eu comecei a validar, e temos várias histórias, né, Sabine? Assim, que eu vou contar todas aqui ao longo da temporada, não vou gastar todas hoje. Mas aí depois, quando eu comecei a dar aulas de escrita, comecei a perceber que não só para escrever, mas também para... Eu não gosto do termo dar aulas, porque... mas assim, facilitar, né? Trazer esse conhecimento. Eu percebi que fazer isso também através do universo simbólico era muito mais interessante do que ficar falando de teoria, porque depois a gente esquece essas coisas, né? Então eu percebi que na hora de ancorar esse conhecimento de escrita, trazer os dragões, trazer o universo simbólico também funcionava muito melhor. A gente não esquece o que vem pelas imagens, são imagens muito fortes. E é muito mais divertido para mim, né, do que ficar... Então, cada vez mais eu fui, tanto no meu processo criativo, quanto no processo da troca, né, que se estabelece aí em aulas, em cursos ou em atendimentos, percebendo que a via de acesso mais interessante é essa. E aí, quando eu dou para o meu cérebro o lugar dele, que não é ficar ali na linha de frente, ele não me atrapalha. Porque o cérebro ele tem a funçãozinha dele, mas ele, né, não é para isso. Então, ele fica funcionando ali, eu dou uma função para ele, e aí, através das imagens, eu abro para outras percepções. E aí a questão é o quanto a gente está aberto para isso, né? Então, o meu processo como escritora, ao longo dos anos que eu escrevo, né, desde que eu resolvi assumir que eu sou sim uma escritora, esse é meu ofício, né? Apesar de fazer muitas outras coisas, escritora é o que me define hoje. A gente falou disso também na primeira temporada, né? Quando eu coloquei lá na minha ficha, na médica, profissão, pus escritora, aquele dia eu não precisava nem ter passado pela consulta, aquele dia foi muito curativo. Assumi, e aí assumi que eu não era... Que escritora eu era? Porque não basta ser uma escritora, né? Que escritora eu sou? E o que não é só o que eu escrevo, é como eu escrevo. Né? Qual é o meu processo de escrita? E também para que eu escrevo? Com que finalidade eu escrevo? Né? Então, desde há um tempo, eu comecei a me colocar também como alguém que busca afinar esse canal para as outras realidades, né, para o mundo invisível, para o mundo simbólico, chame como quiser. E é por isso, eu acho que quando a gente vai falar de escrita, a gente traz esses sistemas, porque eu acho muito mais legal. Né? Se pega eu não tenho a menor ideia do que é saber, eu só conheço o cacto, que é o primeiro que ela mostrou, só conheço esse, eu não tenho ideia do que ela vai mostrar a cada encontro. E para mim é muito legal, assim, é uma provocação muito bacana, pegar uma imagem, pegar um símbolo, né? E aí aqui ainda vai ter um desafio
duplo, porque a Sabine criou o sistema, as coisas fazem muito sentido para ela, mas quando eu trago o meu significado para isso, isso já pode contradizer completamente o que ela pensou, né? E a gente vai usar isso também como jogo aqui para os programas. Mas é isso, a gente acredita, eu posso dizer pela gente, né, Sabine? A gente acredita Sim. que esse universo simbólico abre um campo de escrita muito interessante. E isso tem muito a ver com a escrita que a gente quer fazer, né? Porque a escrita não dá para falar em forma geral o que você escreve, como você escreve, a partir de que estado a gente escreve e por que a gente escreve assim, né? Então, eu já defini que eu quero, o meu objetivo como escritora é acessar outras realidades mesmo. É para isso que eu quero escrever, né? Não só para contar histórias também, e ver como essa realidade simbólica ela se adequa à vida cotidiana, né? Que é o que a gente vive. Então, é como se a gente vivesse assim, existe o que vive fora, né? A dimensão do cotidiano, do dia a dia, do que se faz. Eu vou lá comprar pão na padaria, volto, né? E se a gente começa a observar a riqueza simbólica que tem em cada ato, né? Quando eu falo com, eu não vou falar o nome dela agora porque o livro ainda não está pronto, né? Mas quando eu falo com essa minha cliente, nossa, eu estou vendo aqui o arquétipo, a gente vai contar a história que vai sair do louco, vai passar pela, né, pela imperatriz, arquétipos do tarô que eu estou lidando agora. E aí, imagens arquetípicas do tarô, né, que a gente está trabalhando e juntando com o conto de fada, ela falou assim, mas como é que você vai escrever isso no livro? Eu falei assim, não, mas isso não vai estar na escrita do livro. Esse é o percurso da personagem, mas eu vou encaixar a sua vida nisso, né? Isso é muito divertido de fazer. Né? E aí ela dá risada, eu dou risada, eu falo, não acredito que você viu isso na minha vida. Eu falei, gente, mas a nossa vida é muito rica. Né? O que acontece, e aí eu estou falando de uma vida real, porque isso é uma biografia, mas isso pode acontecer também com uma vida inventada, com uma ficção, né? Ou com uma vida de dentro, eu já nem falo mais inventado, porque os personagens internos são às vezes mais vivos do que os de fora. Né? Isso já é um tema para uma outra conversa. Mas é isso, isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil abrir mão desse cérebro, né? Abrir mão não, assim, pedir para ele dar um tempinho, porque e saber que tem outras instâncias trabalhando além dele e que para a gente acessar essas instâncias a gente precisa de outras formas, né? E ir validando o que aparece também, como a Sabine fez muito sabiamente, porque imagina você fala assim, vai na papelaria, você fala, aham, aí chega lá, né? Você ouvindo contar, você fala assim, cara, precisa de muita coragem para fazer isso. É coragem, sabe? Você fala assim, ou loucura, não sei. Você fala, tá bom, vou pegar, tá bom, vou ficar desenhando, tá bom. E no começo você fala, meu, isso não vai dar lugar nenhum, tô aqui brincando de desenhar no papel, entendeu? A gente se sente meio, né, que nem eu fazendo a coisa, vou falar por mim, tá? Não vou falar por quando eu fazia essas aquarelas, né, ainda mais que esses desenhos toscos, eu falava assim, gente, não é possível, tem tanta coisa para trabalhar, tô aqui pintando. Não, não pode, né? Nem pintora eu sou, porque se fosse validado assim, né, não, vai fazer um curso de pintura, daí você pode. Não, quero fazer, quero ver onde isso vai dar. E aí, no meio disso, você abre espaço para os downloads, né? Sabe? Sim. Então, acho que não sei se eu respondi a pergunta ou se eu Eu abri. acho que sim. E eu estou pensando aqui que também, só para, acho que talvez complementar um pouco o que você disse, assim, da minha perspectiva, né? Eu, eu acho que, além da coragem, além do querer ver e do afastar o cérebro e tudo isso, uma coisa que me batia muito, porque eu também nem sempre fui a pessoa que ia na papelaria comprar o que desse, na única papelaria da ilha, o que me batia muito era cansaço, sabe? E eu acho que isso tem a ver com o que a gente está fazendo aqui também, no Infinitas Letras, escolhendo esses sistemas, etc. Porque seguir as normas do que deve ser feito, acho que nenhuma de nós duas somos pessoas que estudaram pouco, se envolveram pouco com cursos e pessoas que estão, né, que trabalham escrita e tal, ou pessoas que ouviram pouco, né? A gente ouviu muita gente, a gente fez muitos cursos, admira muitas pessoas e ok, tá tudo bem, né? É uma expressão do momento também essa, está tudo bem. Mas assim, mas aí chega um momento em que bate um cansaço de não ter autonomia sobre os próprios processos. Bate um cansaço
de não ver o que acontece quando você se libera para fazer o que você está com vontade de fazer. E muitas vezes o seu processo vem daí, né? Depois que você tira o julgamento do possivelmente tosco, estranho, errado, que não está numa regra disso, daquilo, daí é que vai emergir um processo, né? Senão você vai ficar para sempre. Você pode até passar por tudo isso e chegar à conclusão de que parece muito com alguém que já estava lá numa dica de 10 formas de escrever um romance. Pode até ficar parecido no final. Mas como é que você vai saber se você nunca tentar sozinho extrapolar, né? Então, acho que isso também tem muito a ver com o fato de a gente estar fazendo esse programa, de estar fazendo Infinitas Letras da forma que a gente faz, conversado, para dar bastante espaço para coisas aparecerem. Tem a ver com o fato de a gente pegar esses sistemas e querer trabalhar com eles, e querer trabalhar com símbolos que abrem para bastante coisa, né? E tem a ver com a forma como eu criei esse sistema, né? Esse oráculo. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho sobre os significados, então, né? São 5 naipes. O primeiro naipe é o naipe do raio. E o raio, que é esse aqui, que é o que a gente vai começar a brincar com ele semana que vem, ele ele conta uma trajetória, resumindo muito, de recuperação da confiança. Tá falando de situações em que você não necessariamente confia que as coisas vão dar certo e aos poucos você vai recuperando essa confiança. Aí, confiar em quê? Que coisas? De onde vem a confiança? Não importa muito, porque se aplica a várias situações. Então, pode ser uma situação de eu não confio que o meu livro vai dar certo porque eu acho que ainda preciso disso ou daquilo, ou eu não confio que o meu livro vai fazer sucesso, ou eu não confio que vou conseguir viver como autor, pensando nas situações de autor, né? E aí o que começa a acontecer nessa trajetória de recuperação da confiança, que são 5 coisas, né? É que você começa a receber sinais físicos concretos de que alguma coisa tem que mudar para você recuperar essa confiança de alguma forma. Esses sinais são muito concretos, por isso que tem essa imagem do raio aqui. É alguma coisa que te perturba, porque dá pra gente se acostumar com tudo na vida, né? Inclusive com a falta de confiança, com a desesperança. A gente consegue ficar, por mais desagradável que esteja, acomodado a uma situação de desesperança e de falta de confiança, falta de fé, o que vocês quiserem chamar. Estou chamando de confiança porque também acho que é uma palavra bem neutra, se é que isso existe, né? Uma palavra bem assim, olha, não confio em Deus, não confio no espiritual, mas também não confio nos meus colegas, não confio na profissão, não confio na minha própria capacidade. E dá para a gente se acostumar com esse estado. Dá para a gente se acostumar com esse estado e ficar ali muito tempo. O raio fala de um momento em que você começa a receber umas cutucadas externas, assim. Seja porque você de repente não consegue parar de chorar, ou porque de repente alguma coisa acontece no seu corpo, ou porque de repente você não consegue mais se comunicar com as outras pessoas, ou porque de repente você começa a ter umas visões de como o futuro pode ser se você fosse um pouco diferente. Começa a acontecer algumas coisas que meio que atrapalham até a sua acomodação na falta de confiança. E aí é Nem que tá chato. ruim fica bom, né? É chato, porque, né? Porque não é exatamente confortável. A princípio, você poderia pensar, poxa, se a pessoa não está confiando, que coisa pode ser pior do que não confiar? Mas no caso do raio, você está super acomodado. Não, que isso, nada presta, não confio em nada, né? E aí, quando vem alguma coisa questionar isso, geralmente é uma coisa muito concreta, muito externa, né? Muito impossível de ignorar, digamos. É um raio, né? Deixa a marca, marca o chão. Aí você tem que se coçar para recuperar essa confiança. E aí depois vem o naipe laranja. Sabine, quantas cartas tem cada naipe? Cada naipe tem 5, e são 5 naipes. São 5 raios. Ou o raio é uma trajetória dentro do raio de 5 cartas. Isso, e é uma trajetória em espiral, assim. Na verdade, depois eu falo sobre isso, mas eu vou apresentar mas é bom você ir fazendo perguntas, porque você me ajuda a explicar também. O segundo é o arado. O arado, ele fala de trabalho mesmo. Fala de um momento em que você precisa trabalhar
para melhorar a sua própria autonomia, constituição interna. Então, para dar um exemplo de escrita também, seria um momento em que você percebe, olha, eu quero escrever o livro, eu já confio que eu consigo escrever o livro, eu já confio que eu tenho tudo dentro da minha cabeça, está tudo ótimo, etc. Mas eu não dou conta. Eu quero, eu estou até animado para fazer, mas eu mesmo, alguma coisa na minha composição aqui, eu não dou, eu preciso me tornar a pessoa que consegue escrever esse livro, um pouco por aí. É trabalho, é uma Mão coisa na de massa trabalho. mesmo. Então, mão na massa, né? E a mão na massa obviamente, não é uma mão na massa, como é tudo muito simbólico, não é uma mão na massa concreta, né? Mas vou comprar o caderno para escrever o livro. É uma mão na massa em termos de composição interna, né? O que você precisa em termos de qualidades, habilidades? Pode até ser um curso que você tem que fazer, mas é alguma coisa que está falando de você, da sua individualidade ou da personagem que de repente você precisa encarar para realizar alguma coisa em relação ao seu trabalho. E aí, o outro naipe é o circo. E o circo é engraçado, porque o circo ele tem a ver com você em confronto com a sociedade, né? Depois que eu fiz o circo, eu desenhei o circo, eu lembrei do Panis et Circenses e eu entendi por que era circo. O Panis et Circenses, eu acho que muita gente deve conhecer, mas é o pão e circo. A expressão pão e circo em latim, que se refere àquela ideia de você manter as massas adormecidas, dando pão e circo para elas, né? Então, o circo é o momento em que você está pensando nos outros, ou em como os outros recebem aquilo que você faz, aquilo pelo que você trabalhou. Ou o que você quer dos outros em relação ao seu trabalho. Porque são dois movimentos diferentes, né? Pensar assim, como é que as pessoas, o que as pessoas vão achar do meu livro? E pensar assim, eu só escrevo o meu livro porque as pessoas vão me dar determinada coisa. Né? São dois tipos de coisa diferentes, assim. Nossa, eu quase não escrevo meu livro porque eu tô com medo das pessoas não comprarem, é uma coisa. E outra coisa é, eu estou escrevendo o livro porque eu quero ser uma pessoa que consegue respeito. São dois problemas diferentes, né? E aí o circo fala muito disso, de você em confronto com a sociedade, você em confronto com os outros, você em confronto com expectativas e tal. Aí logo depois vem o além. Esse aqui vai ser difícil de vocês verem, eu não sei. Ah, até que tá legal. Além. E o além tem um balãozinho Oi, dizendo oi. que simpático esse além. É muito Olá. simpático o além, né? O além, ele está falando de quando você entra num espaço de trabalho que já não é mais só material mesmo. De fato, estão operando símbolos. Então, se lá no raio, né, digamos assim, né, quando você está lá no raio, você meio que coisas externas cutucam para alterar, sei lá, uma falta de confiança, como a gente estava falando. No além, você sabe que você não está fazendo seu trabalho sozinho. E aí tem a ver, em termos de escrita, tem muito a ver com o que a gente estava conversando antes sobre como eu e Cláudia encaramos a nossa escrita. Né? Aqui entra total certeza, porque, claro, esse oráculo não está pensado só para lidar com questões de escrita. Mas aqui entra a total certeza de que o que quer que a gente esteja fazendo aqui, a gente não está fazendo sozinho, a gente está fazendo, não controlamos o que acontece aqui, minimamente a gente pode dizer, independentemente de qual seja a sua crença espiritual. Não controlamos o que acontece aqui, existem outros fatores a serem considerados, eu posso fazer tudo muito direitinho, achar que controlei e não controlo. Uma coisa que pode ser muito desagradável, no final das contas, pode ser maravilhosa para mim. E é um além que fala, né? Então, isso também é importante aqui. Tipo, nesse momento, você já está ouvindo que você não controla, que você não está sozinho nessa concepção de vida. Ou de trabalho, né? Ou de escrita. E aí o último é o caminho. O caminho é bem torto e às vezes ele até parece que até parece que tem um fantasminha aqui, dependendo do caminho. Esse aqui parece mais ainda que tem uma carinha. Mas o caminho é
é o caminho mesmo que indica a missão ou o propósito de uma pessoa na vida. Então, esse naipe aqui se refere a um momento em que você entende que existe um certo destino, uma certa missão, uma certa coisa, uma certa forma de ser, estar no mundo, que é a mais apropriada, ou se você quiser a que estava escrita, ou se você quiser a sua missão, ou se você quiser o seu destino. É o que é para fazer, basicamente. E aí, esse naipe fala do que é para fazer. Aí você perguntou quantas cartas eram e tal, e são 5 cartas e 5 naipes, mas eles não têm ordem, porque eles são como se fosse uma espiral, assim. O que muda entre eles é a energia. Não quer dizer que, embora às vezes parece assim que a pessoa saiu lá do raio, né? Em que ainda estava meio sem confiança e foi andando até chegar ao propósito e missão. Mas não é bem assim. Na verdade, você pode ter momentos de, sei lá, propósito, missão, momentos de além, momentos de. Em vários pontos do percurso, quando você está jogando, né? Isso, como um jogo divinatório, porque o que acontece é que cada naipe representa um movimento energético na espiral. E aí você tem mesmo energias mais leves, tipo essa do caminho, energias mais leves, tipo essa do além, e energias mais densas, tipo a do arado e a do raio, né? Mas ele é um percurso mais espiral do que linha reta. Por isso que não tem número, por isso que não tem carta 1, 2, 3, por isso que não tem carta. Eles são mais espirais. Tanto é que tem cartas correspondentes. Às vezes a gente vai ver que, embora a história nunca seja a mesma, uma carta lá do início, numa versão mais densa assim, ela parece muito parecida quando vai falar de como é que isso se relaciona com o social, com os outros, lá no circo. Uma carta do raio pode aparecer no circo, aspectos dessa carta podem aparecer no circo, porque, né, imagina, você está lá sem confiança nenhuma. Aí conseguiu vencer isso, mas são outros 500 quando você vai para a sociedade, né? Então, esse oráculo trabalha por camadas. Tá, eu já sou confiante o suficiente para escrever meu livro e mostrar meu livro. Agora, eu não sei se eu sou. Agora eu vou ter que trabalhar para poder, de fato, ir mostrar meu livro. Agora já são outros 500 quando eu tenho que enfrentar o fato de que, mesmo sabendo as minhas expectativas, mesmo sabendo que era difícil que as minhas expectativas se cumprissem, elas não se cumpriram. Né? Porque uma coisa é você saber que é difícil ficar rico e famoso, outra coisa é não ficar rico e famoso. Só para dar uns exemplos bem básicos assim. Então ele vai por espiral, sabe? E aí cada um dos naipes tem a sua própria energia, assim, mais denso ou mais leve, mas eles não representam uma continuidade temporal. Por isso que o nome dele é fluxo atemporal. Ele vai, na verdade, se movendo, assim, né? Muito bom. Nossa, vai ser uma delícia. Eu queria lembrar aqui, gente, a gente já falou disso, mas é sempre bom lembrar que as cartas, assim, a Fabine, claro, vai explicar, né, cada uma, eu vou ficar aqui ouvindo a história, porque é uma delícia, viajando em cada carta. Mas o nosso propósito aqui é realmente falar de escrita, falar do nosso trabalho, né, contar as nossas histórias. A Sabine, assim como eu, nós também somos professoras, fazemos consultoria, então, assim, temos histórias não só nossas, mas de outras pessoas também, né, que vamos contar, claro, as histórias que podemos contar, mas o que é rico aqui dessa nossa troca? A escrita é muito solitária, o ato de escrever é extremamente solitário. Você pode mostrar isso, às vezes, para um amigo, namorado, namorada, né, família, ou até uma pessoa que também, muito raro, né, você ter alguém que escreve, tem tempo de ler que os outros. Então, qual é a ideia? É a gente falar de escrita com quem escreve, falar entre quem escreve, porque tem questões que só são mesmo de quem está ali no dia a dia da escrita, né? Que não é qualquer processo criativo também. Cada processo criativo tem a sua particularidade. Então, a gente compartilhando aqui o que a gente já viveu e o que a gente ainda vive, as nossas dúvidas também, né? A gente não está aqui trazendo
a luz de Prometeu, né? A gente não somos Prometeus trazendo a verdade, a gente está no meio da jornada também, né? Fazendo, criando. E como a Sabine falou, volta e meia a gente grava uns áudios que a gente fala, manda um podcast, né? Porque são áudios que, pelo amor, só a gente que aguenta. Porque a gente gosta mesmo, a gente escuta como se fosse um podcast. Sim. E aí veio essa ideia, poxa, a gente podia tanto compartilhar isso, né? Então a pretensão aqui é essa, sabe? É como você imagina aqui que a gente está num café ou num cabaré, onde você preferir, tomando um café, um drink, o que você preferir, né? O que sua imaginação funcionar melhor. Mas estamos falando de escrita, né? Somos artistas aqui falando de escrita, falando do nosso processo, compartilhando nossas dúvidas, nossas lamas, nossos perrengues, né? E fazendo dessa hora uma hora divertida, uma hora gostosa, uma hora para acender essa fogueira também. Eu espero que vocês estejam me escutando, porque a minha internet está instável. A ideia é acender essa fogueira, né? E fomentar esse fogo criativo. E acho que no momento que a gente está vivendo agora, não preciso nem falar, né? O momento que estamos vivendo agora já diz tudo. É tão importante isso, né? É tão importante a gente ter alimento para a alma, assim, porque o que está aí está difícil, né? Não está alimentando muita coisa, não. Então, a ideia é que essa horinha seja também um alimento para o nosso espírito criador, para o nosso espírito vivo, né? Para que a gente possa lembrar que somos seres que criam, né? Pelo menos ainda somos. E é esse o propósito, né, do nosso trabalho, desse Infinitas Letras. Essa temporada, então, vai ser em torno do fluxo temporal, vai ser muito gostosa. E a gente quis fazer esse primeiro episódio explicando um pouquinho, né, antes de já ir, especialmente porque é um sistema que é da Sabine, então, né, tinha gente falar, vamos falar do tarô, que aí mais gente conhece a referência. Então, a gente quis fazer esse primeiro episódio mais aberto, explicando de onde viemos, para onde vamos, né, e o que é o sistema do fluxo temporal. E a partir do próximo episódio, a gente vai entrar com tudo no cacto, né, para começar a nossa troca aqui. Mas é isso, gente. Sabine, você tem algo a complementar? Não, gente, eu tô só muito feliz de poder estar mostrando o cacto aqui. Eu acho legal mostrar a carta para já ir gerando alguma, né? Exatamente. É por isso que eu peguei. Eu tô super feliz, assim, inclusive, vocês podem deixar aí embaixo, vamos ver se alguém vai deixar alguma coisa comentada sobre Qual que é a o que a frase? carta gera, né? Nada mostro, tudo guardo. Cacto. Pronto. Do Está Life aí o Behind. gancho Está para aí o o gancho. próximo episódio. Vamos falar do cacto. Isso. E se você quiser também participar, né? A gente não é uma live, não está aberto, mas se você quiser depois colocar ali nos comentários o que você também sentiu da carta, antes de ouvir o programa, vai ser muito legal para a gente também poder dialogar com vocês, tá bom? E é isso, muito obrigada. Sabine, quer complementar com alguma coisa? Não, acho que é isso. É isso. Estou super feliz e super feliz da gente ter voltado também, porque agora a gente vai pegar esse ritmo Isso aí. E eu acho que essa temporada vai ser muito legal. Até o próximo, então, gente. Até o cacto.